Quem é Raimundo Oswaldi Cavalcante Barroso? Eu me defino como um homem da Renascença, do Renascimento, típico, um artista de múltiplas linguagens. E não só um artista, um militante político, um pensador. Eu tenho essa pretensão, eu mexo com tudo, com todas as áreas do saber humano, ou com grande parte das áreas do saber humano, mas na verdade não sei de nada, não me especializei em nada. Eu me defino assim. Atualmente, o que me move, o que sempre me moveu, foi uma profunda curiosidade e um sentimento de apoio, de simpatia pelas pessoas pobres. E atualmente, no caminho que eu estou tomando agora, eu me defino como um ecoanarquista catimbozeiro. Filho de Antônio Girão Barroso, um importante poeta modernista, é evidente que a influência que ele exerceu sobre você foi muito grande, né, Oswaldi? O que você herdou do seu pai? O anarquismo. Meu pai se definia como um anarquista lírico e eu como anarquista catimbozeiro. Eu aprendi com ele que o poder corrompe. Aprendi com ele que tudo tem que ser, a seriedade, a prepotência, a arrogância, o sentimento de deter a verdade tem que ser relativizado. Você não pode levar muito a sério a vida. A vida tem que ser meio uma brincadeira também. E meu pai era um poeta que vivia a poesia. E eu herdei quase tudo dele, né? Ele tem uma influência enorme sobre mim. Um anarquista não é muito difícil de definir, mas um anarquista catimbozeiro, o que é exatamente? Porque com os Romeiros do Padre Cícero eu descobri que Deus existe e que a vida é encantada. O mundo tem alma, tem ânima. E uma das religiões, ou das religiosidades, que não é propriamente uma religião, que adota esse pensamento é o catimbó. E como o catimbó é ligado aos indígenas, aos negros, aos pobres, do modo geral, eu simpatizo muito com ele, até por ser uma das religiões mais discriminadas e mais perseguidas. Você, Oswaldi, um militante comunista ateu, foi muito difícil para você descobrir a religião, descobrir Deus? Foi um deslumbramento. Eu descobri numa viagem ao Juazeiro do Norte. Quando eu era adolescente, e comecei a ler Marx, né, na livraria, ou na biblioteca do meu pai, eu me tornei ateu, porque via na religião uma alienação, uma forma de ajudar na opressão. E também minha experiência com a religião. Eu fui pajem de São Luís e fui estudante do Colégio Cristos. E vi que a religião, na verdade, era uma instituição, a religião, no caso católica, tinha uma força de repressão muito violenta e sofri muito com isso. Então eu já tinha uma predisposição a me revoltar contra Deus. E então um dia eu me revoltei contra Deus, quando eu era adolescente, e dizia para os meus amigos: olha, se Deus existe, que o mundo caia sobre a minha cabeça. Como não caía? Como não caía, eu via que ele não existia. Só que uma vez eu fiz uma viagem no vagão Sonho Azul, com um grupo de amigos para o Juazeiro do Norte. E lá descobri a Romaria do Padre Cícero. E vi que Deus podia não ser aquilo. Deus podia ser um móvel de libertação das pessoas e de encantamento, principalmente. Isso me comoveu profundamente e eu passei a ser um devoto do Padre Cícero. Queria falar um pouco mais sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância convivendo com mais 9 irmãos dentro de casa? Foi uma infância de muito trabalho, porque a gente dividia o serviço de casa. Minha mãe quase sempre não tinha empregada. Meu pai, além de um grande trabalhador, era um boêmio. Pouco andava em casa. Quando andava era só para adular a gente, botar os meninos no colo e agradar. E então foi uma infância de muito trabalho e de muito rigor, não é? Assim, com disciplina, com as comidas regradas, o tempo regrado. E minha mãe se dedicou muito a fazer desses filhos gente, como ela dizia. E foi ali, atrás da igreja do São Bernardo. Eu morava numa casa na Pedro Pereira, atrás da igreja de São Bernardo. E depois fui morar na Dona Leopoldina, mas minha avó morava sempre no centro, na General Sampaio, quase em frente ao Cine Rex. E então a primeira infância foi praticamente no centro de Fortaleza. Você mencionou o Colégio Cristo. Qual foi o impacto que teve para você
um jovem de classe média baixa ter ido estudar num colégio da alta burguesia cearense? Porque minha mãe é muito amiga da Luísa Teodoro, e a Luísa Teodoro era amiga do Roberto Carvalho Rocha, e o Roberto tinha vindo dos Estados Unidos com uns novos métodos didáticos, pedagógicos, e aconselhou minha mãe a colocar, e a Ineida Facol também, elas aconselharam minha mãe a colocar a gente no Cristos. Tinha uma dificuldade financeira, mas ela fazia um esforço muito grande para que a gente fosse para o Cristo. Só que no Cristos a gente, por exemplo, usava durante a semana toda só uma farda, a farda se rasgava, se sujava, os meninos faziam hora com a gente. Eu fui vítima do que hoje eu sei que se chama bullying, nesse tempo eu não sabia, né? Então a gente levava as merendas, assim, era banana, era pão com doce, então a gente era, de certa forma, discriminado dentro do colégio. Um acidente na sua infância foi determinante na sua vida. Como é que foi esse episódio? Eu era um atleta, eu jogava, como sempre eu não me dedico a uma coisa só, né? Eu jogava vôlei, futebol, basquete, eu fui da escolinha do Moésio, do Fortaleza, fui jogador de basquete do América e fui jogador de vôlei do Náutico. Eu tinha sido convocado para a seleção juvenil cearense, eu tinha 16 anos nesse período. E ia já viajar para Minas Gerais para um campeonato e toda a vida eu ia lá para o Náutico jogar e voltava para casa a pé, né? E que eu morava na Calvações. Aí num dia, na volta, eu estava andando para casa, chegar na hora do almoço, chegar a tempo, né? E quando uma rural subiu a calçada e me imprensou contra a parede, e eu quebrei as duas pernas, fraturas expostas, e passei mais de um ano me tratando disso. Foi muito difícil a recuperação e não recuperei mais a forma física e abandonei meus sonhos de atleta. Mas o fato de você ter sofrido esse acidente e ter passado um ano no Rio de Janeiro se tratando, também foi decisivo para a sua vida, não foi? Como é que foi esse período no Rio de Janeiro? Foi uma morte e um renascimento. Um renascimento primeiro porque eu nasci de novo para quê? Para a literatura. Eu lia praticamente um livro por dia quando eu estava nesse período de recuperação. E também escrevia poemas e desenhava. E no Rio de Janeiro, eu quando não estava no hospital do IPASE, né, do IPEC, né, do IPEC, aliás, quando eu não estava no hospital dos servidores, eu vivia na casa de um tio meu, que era coronel do Exército, inclusive, mas eu tinha liberdade absoluta de andar pelo Rio de Janeiro. Então eu vivia andando pelo Rio de Janeiro, fuçando tudo quanto era programa cultural. Desde Museu da Imagem do Som, bibliotecas, arquivos, museus, programas de televisão. Eu fui a tudo que eu podia nesse período do Rio de Janeiro. Isso então mudou minha cabeça. E eu voltei lá assim, imitando os Beatles, né? Como um hippie, vestido de hippie, com cabelo grande, mudei lá com as calças boca de sino, justa, e uma sandália que até hoje uma bolsa tiracolo, como eu uso até hoje. Oswaldo, nessa época que você mesmo define uma época que você se transformou no hippie, você voltou para Fortaleza, entrou para a universidade e passou a pintar quadros que você mesmo classifica de quadros revoltados. O que era exatamente que você retratava nesses quadros? Eu retratava, tem assim, a luta do povo, que era assim, eu era muito influenciado por essa estética da vanguarda soviética, não é? Einstein, Meyerhold, então eram umas coisas meio expressionistas, assim, muito, vamos dizer, fortes. E tinha um quadro, inclusive, que meu pai mandou para casa da minha avó, e minha avó tocou fogo no quadro, né? E eu fui da Casa Raimundo Sela do começo, né? Eu fiz um curso na Casa Raimundo Sela, mas nunca aprendi essa técnica de pintar acadêmica. Eu inventei uma outra técnica. E aí eu fazia quadros desse período, assim, vamos dizer, expressionistas, né? E com temáticas ligadas à luta popular. Mas você chegava a exibir esses quadros em exposições? Eu exibi, por incrível que pareça, depois da prisão. Né? Depois que eu fui preso na prisão, eu pintei bastante e comecei a entrar em exposições. Entrei em exposições em Pernambuco, Salão Global de Pernambuco, exposições aqui, ganhei vários prêmios. Estava dando certo, tudo certo. Mas aí eu achei que eu estava fazendo coisa demais e eu tinha que escolher mais uma trilha e deixei um pouco de lado essa pintura
E eu acho que essa minha tendência para as artes visuais eu dediquei mais à fotografia e um pouco ao cinema, né? Mas como uma coisa secundária, não mais importante. Como é que foi o seu ingresso na luta contra a ditadura militar? Eu, quando era menino, nessa biblioteca do papai, li muita coisa sobre o Marx, né? Muito marxismo. E no Colégio São João, eu tinha um colégio que era o Cláudio Ferreira Correia Lima, né? Que foi secretário aí de várias coisas aqui. E tinha outro que era o Idelbrando Júnior, filho do Idelbrando Spínola Júnior, que é irmão do Adriano Spínola. Então, com eles dois eu fiz Irmão ou pai? Irmão ou pai do Adriano Spínola? Filho. O Idelbrando Spínola é pai do... Pai do Adriano Spínola. É pai do Adriano, exato, desculpe. Então, e com eles dois, nós fizemos uma espécie de uma célula comunista. Isso ainda eu era estudante secundarista, né? E a gente estudava no São João. E a gente lia o Paulitz, lia livros e queria fazer atividades. E como eu não sabia como contatar o Partido Comunista, eu comecei a perguntar como é que a gente tem que fazer alguma coisa que eles que encontrem a gente, porque eles são clandestinos. E aí eu entrei numa reunião que eu soube que tinha uma reunião nos altos da Igreja do Rosário, que era que participava dessa reunião a Luísa Teodoro, o padre Santiago, Tarcísio Santiago, participava o André Aguete, o Dovel Cavalcante e outras pessoas, assim, vamos dizer, da esquerda católica e tal, né? E aí eu digo, vamos para lá. Aí nós começamos a frequentar essas reuniões. E lá eu conheci um operário chamado, era o seu Joaquim, que era do presidente do sindicato de cal e gesso. Aí ele disse, pronto, a gente quer encontrar a classe operária. Aí eu disse para o Joaquim, deixa a gente ir lá visitar o sindicato, não sei o quê, ele com muito medo, não sei o quê. Aí ele disse, está certo, vocês vão dar uma aula lá. Aí a gente foi dar uma aula sobre mais-valia, lá nesse sindicato de cal e gesso. Eu me lembro que o Joaquim se encontrou com a gente longe de bicicleta, a gente foi meio assim, escondido, chegou lá, deu a aula, os operários ficamos vibrando, contou isso. E a partir disso, eu entrei em contato com a esquerda. Fiz um curso de Paulo Freire, que era dado pelo pessoal do DCE, com Ruth Cavalcante, que deu ali no Teatro Universitário, isso em 67. E aí, desse curso Paulo Freire, fui ensinar alfabetização de adultos no Mucuripe, no Morro do Teixeira. Passei 6 meses indo diariamente para o Morro do Teixeira. E dava aula, e alfabetizei muitos pescadores. E descobri uma coisa muito interessante, pescador não queria saber de problema social nenhum. A minha grande decepção é que no último dia do curso, quando foi fazer a avaliação que eles fizeram, que eu esperava que fosse isso, nós estamos ao seu lado na revolução, não sei o quê, não, foi assim, a gente considera você um rapaz muito bom, um verdadeiro São Francisco, vim toda noite se destacar lá da sua casa para vir para cá ajudar os pescadores, ajudar os pobres. E aí eu fiquei decepcionadíssimo, disse, pô, cara, os caras ficaram achando que eu era São Francisco, eu queria ser Karl Marx, Lenin. Mas hoje eu vejo que não, que foi um grande elogio. E eu admiro São Francisco demais, né? E acho que aqueles pescadores são pessoas que vivem num mundo muito mais maravilhoso do que esse mundo da luta social que a gente queria colocar eles. Como é que foi o episódio da sua primeira prisão? Como é que foi o episódio da sua primeira prisão? A primeira prisão foi no 1º de maio de 1969. A gente foi fazer uma distribuição de panfletos sobre o 1º de maio. E a gente foi destacado para fazer essa distribuição no Mucuripe. Um grupo era eu, o Mapurunga, o Zé Mapurunga, né? E a Rosa da Fonseca. E aí nós fomos fazer uma distribuição numa vila próxima a esse lugar onde eu tinha dado aula. E só que era no pé do morro, não era subindo no morro. E a gente, quando passou por uma casa, quando eu fui entregar o panfleto para um cidadão, o cidadão era um soldado da Polícia Militar.
ele me segurou pela mão e puxou o revólver pela outra e disse, você está preso. Aí eu disse para os meninos, corram que vocês têm que escapar. Eu vou preso, mas vocês têm que escapar. Eles ficaram assim na dúvida, mas correram. Eu fiquei preso, o que era? A orientação da gente para quando fosse preso é fazer um comício, né? Ganhar o povo, de denunciar a prisão e apelar. Aí eu comecei a apelar. Apelei para que ele também era um pobre, que era um explorado, que a mulher dele grávida, começou a chorar. O cara já estava se sensibilizando, já quase para me soltar. Aí apareceu um bêbado que diz, não, mas se você está sendo preso, você fez alguma coisa, você está errado, é um subversivo. Aí o bêbado acabou comigo e o cara disse, não, agora eu tenho que lhe levar, não posso mais não. Estava cheio de gente na frente da casa dele. Aí me levou para o quartel da polícia primeiro e depois para o DOPS, né? Nesse tempo, quem dava dano ali na Polícia Central, na Secretaria de Polícia hoje, era o Vanderlei Girão. Vanderlei Girão ainda é parente do meu pai. Ele disse, vixe rapaz, você filho do Girão, que vergonha para a família. Você está lascado, não tem mais jeito para você, vou avisar seu pai. Aí eu fiquei preso lá, o comandante da polícia, que era um carioca nesse tempo, veio lá comigo, se levante! Eu fui colocado num cubículo lá, todo pestilento e tal. Aí ele se levante, você não sei o quê. Aí eu olhei para ele assim, nesse tempo eu era muito atrevido, cara. Eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Ingenuamente, mas não tinha medo de nada. E eu fiquei parado do jeito que ele estava e comecei a achar graça, né? Porque é um negócio tão louco, né? Gritou, fez uma confusão danada lá e foi embora. Aí mandaram a gente para a Polícia Federal lá, eu prestei depoimento e contei uma história, que não, eu ia passando, esse pessoal que fez. Eu sei que isso deu uma prisão, eu passei um mês na Praça Zé Bonifácio, né, naquele quartel da polícia, mas fui expulso da universidade. Mas nessa época nessa primeira prisão, você chegou a sofrer algum tipo de tortura? Não, nessa prisão não. A pior consequência foi que você foi expulso da universidade. Eu fui enquadrado no 477, que era uma suspensão por 3 anos, só que depois de 3 anos, para você voltar, você tinha que ter a ficha limpa. Você não podia ter a ficha limpa porque você foi preso, então era na verdade uma expulsão. Mas mesmo você tendo sido expulso da universidade, você continuou frequentando a faculdade. Como é que você conseguia isso? Porque eu não fui expulso logo, ficou o processo correndo, não é? Então eu ia para as aulas. E os alunos diziam, não, a gente assegura que você assista a aula até o final do processo. E os professores também apoiavam, só que a direção é que não admitia, né? Nesse tempo o primeiro diretor era o Pascoal Barroso e depois passou a ser o João Alfredo Montenegro. Em todo ano, no final do ano de 69, ainda fiquei tentando frequentar a universidade, pelo menos por uns 3, 4 meses, assim, até o meio do ano de 69. Mas você ia assistir às aulas e sofria ameaça da direção? A direção muitas vezes chamava a Polícia Federal para me prender. Aí o pessoal me avisava, os funcionários me avisavam e eu corria. Era ali na Barão do Rio Branco, a sede da faculdade. Na década de 70, você teve uma outra experiência com uma comunidade de trabalhadores. Você foi trabalhar como educador em cooperativas de trabalhadores, mas você foi expulso 3 vezes dessas cooperativas. Exatamente. O que aconteceu? Porque o trabalho dava certo. O trabalho a educação cooperativista tinha por finalidade fazer com que os sócios realmente participassem da cooperativa. Que a cooperativa fosse uma cooperativa, não tivesse um dono. E o Polo Nordeste só dava financiamento para essas cooperativas se tivesse o trabalho educativo. Então, os donos das cooperativas, que na verdade eram os antigos plantadores de algodão, os antigos usineiros, eles cediam inicialmente, mas eles não gostavam do trabalho que a gente fazia, porque o trabalho que a gente fazia era nos sítios com os plantadores de algodão, fazendo com que eles deliberassem sobre os passos da cooperativa, sobre suas reivindicações, sobre como deveria ser empregado o capital, etc, etc. E quando isso dava certo, os donos não gostavam. E felizmente os meus trabalhos deram certo, né? As pessoas participavam ativamente, despertavam. Eu andei inclusive depois em lugares desses, as pessoas todas se lembram com muito orgulho e com muita alegria desse período, né? Foi primeiro no Cedro, depois em Quixadá e depois em Morada Nova. No Cedro, inclusive, eu escrevi um livro, Almanaque Poético de uma Cidade do Interior, um livro de poesia, mas que retrata essa trajetória de um ano
numa cidade do interior trabalhando com os meeiros de algodão. Oswaldo, qual era exatamente a sua função dentro da Ação Popular, a organização clandestina de esquerda que combatia a ditadura militar? Na Ação Popular eu primeiro fui de uma base estudantil no Centro de Humanidades, né, que tinha à frente a Ruth e outras pessoas, e depois eu passei a ser da seccional, né, do Comitê Municipal, vamos dizer assim. E logo depois a Ação Popular entrou no PCdoB e nós entramos também junto, e eu cheguei a ser dirigente do PCdoB no Recife. E qual foi o seu papel na guerrilha do Araguaia? Nenhum. Na guerrilha do Araguaia, o que a gente ia fazer era assim, um apoio de mandar recursos, pessoas, mas isso nunca se concretizou. Na verdade, o período que eu peguei era década de 70, início da década de 70, era tão pesado que a tática era fazer de conta que está morto. Se esconder, viver na clandestinidade, não dá nenhuma pista de que existe a organização para se manter vivo. Você disse anteriormente, relatando o episódio da sua prisão, de que naquela época você não tinha medo de nada. Naquela época havia uma guerra. E numa guerra é preciso estar preparado para tudo. Você estava preparado também para morrer? Tava. Eu tinha lido Subterrâneo da Liberdade e tinha visto assim a atitude que se devia ter frente à repressão. Eu estava preparado. Eu estava preparado a ser preso, não dizer nada e morrer. Eu pensava isso. Agora, eu li, felizmente, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, pouco antes de ser preso no Recife. E vi que não era bem assim, né? Que havia um meio termos, que havia um jogo, que havia uma possibilidade de defesa, né? A possibilidade de sobrevivência. E isso foi que me salvou. Porque se eu fosse com a determinação que eu tinha antes de ser herói, eu tinha morrido, né? Alguma vez você participou de ação armada? Não, nunca eu dei um tiro nem de flecha, Você nem de baladeira. Você nunca teve treinamento de guerrilha? Não, nunca tive, porque eu não tinha preparo físico e, na verdade, também as pessoas que estavam junto comigo nunca tiveram. Fonseca também, nunca teve, né? Mas não chegou por aqui esse movimento. Eu tenho uma prima minha que participou de guerrilha, da guerrilha do Araguaia, a Jana, mas eu mesmo não. E ela acabou morta em combate. Como é que foi esse episódio? Em combate não, ela morreu, vamos dizer, sob tortura. Ela era professora, porque na guerrilha, o pessoal pensa que os guerrilheiros, na verdade, não estavam fazendo guerrilha, eles estavam pensando em fazer no futuro. O que os guerrilheiros estavam lá era vivendo junto, os presumíveis guerrilheiros, né? Estavam vivendo junto à população. Essa minha prima, ela era professora no lugar. E também tinha alguma coisa porque ela fazia biologia, alguma coisa de enfermeira, né? Então, ela estava se entrosando com a população, se integrando com as massas, como chamavam na época, né? Para, num futuro, fazer um levante daquelas massas. Mas ela não teve participação em nenhuma ação armada, nada. Ela estava em casa, quando a polícia chegou e levou, e depois de muito torturar, o que se sabe hoje é que talvez ela tenha sido jogada de um avião sobre a floresta amazônica ou no mar, ninguém sabe exatamente. Você, depois dessa prisão, quando você panfletava, você foi preso mais 2 ou 3 vezes. Você teve preso aonde? No PPO? Fui preso no Recife, inicialmente. No Recife. Em 74, mais ou menos dia 28 de agosto de 74. E lá eu passei mais de um ano preso. E lá foi uma prisão no DOI-CODE, que exatamente no quartel da Polícia do Exército. Como é que foi esse período que você esteve preso no DOI-CODE lá no Recife? Foram 43 dias sob tortura, das mais intensas. Eu vivia numa cela muito pequena, totalmente fechada, com a luz acesa completamente, o chão de cimento caraquento, nu, vivia nu, e só saía para levar choque e ser torturado, com capuz sobre a cabeça. Não via quase ninguém. Só uma vez que eu vi alguém quando fui tirar retrato. Você tinha algum diálogo com os seus torturadores? Não, tinha diálogo não. Eles aplicavam as técnicas de tortura e a gente tentava resistir.
Minha tática foi adiar o dia da morte, né? Eu ficava inventando coisas. Eu inventava pontos, daqui a uma semana com alternativa para outra semana eu digo, bom, já ganhei 15 dias nessa coisa. Inventava nomes de pessoas que podiam ser e podiam não ser. Eu mentia muito. Depois de 20 e tantos dias eles chegaram à conclusão que eu só tinha mentido, não tinha dito nada. E a Agora, coisa apertou. num determinado momento, você preso sob tortura, você entrega alguns companheiros, entrega o nome de alguns companheiros e o local onde eles se escondiam. Por que você entregou essas pessoas? Para mim eu não entreguei, eu julgava que eles já sabiam sobre essas pessoas. Eles realmente já sabiam que existiam essas pessoas, queriam que eu dissesse. Agora, eu entrei num processo de loucura, né? de esquizofrenia aguda. Eu comecei a introjetar, eu saía da sala de tortura, ia para a cela e ainda continuava a ouvir as vozes e ver as imagens dos torturadores. Eu tive aquilo que o Frei Tito teve, né? Eu introjetei os torturadores na minha cabeça. E eu tentava ficar sem pensar no nome das pessoas que eles estavam atrás. E ficava cantando, pulando, para não pensar em nada, tentava não pensar em nada. Só que, depois de muito tempo de exercitar isso, eu acabei pensando. E ao pensar, eu ouvia as vozes, você sabe, não sei, eu ouvia as vozes deles como eu já tivesse entregado. E nesse processo, eu pensei que eu já tinha entregado inconscientemente, nesse processo de lavagem cerebral, porque eu pensava que tinham posto um chip na minha cabeça. Que eu tinha lido um livro de espionagem sobre esse negócio de chip. Hoje eu sei que existe, né? Fazem isso. Mas nesse tempo ainda, talvez não existisse ainda, mas eu pensava que já existia, que estavam lendo meus pensamentos que tinham posto um chip na minha cabeça. Então, para mim, eles tinham arrancado do meu cérebro esses nomes. E então eu só fiz confirmar que esses caras realmente existiam e tal. Aí ele disse, mas não vai acontecer nada com eles não, vamos só confirmar, não sei o que e tal. E nesse dia eu não levei assim, mas eu indiquei onde era. E algumas dessas pessoas que você relatou para a polícia foi presa? Foram, na verdade, 2 pessoas. Essas pessoas foram presas, sim. Mas o combinado é que elas já deviam ter saído há muito tempo de casa. Quem eram essas pessoas? Era o Manuel Dias da Fonseca e a Iracema Serra Azul, né, mulher dele. Manuel Dias da Fonseca, meus compadres muito queridos. Secretário de Saúde. E é secretário de Saúde do município, se eu não me engano, atualmente. Pessoas muito boas, mas o pacto da gente era que se eu desaparecesse por mais de uma semana, eles deviam sumir completamente. E eles já sabiam que eu tinha desaparecido e não sumiram. Eles estavam sem querer fugir mais, eles estavam querendo mesmo acabar com esse negócio. Né? Como é que eles reagiram a isso? Eles te perdoaram por isso? Acho que perdoaram, sim, porque eles viram que eles não estavam mais querendo fugir, eles não se defenderam, eles não procuraram sair, eles estavam querendo acabar com esse período de clandestinidade, de fuga, de perseguição. Não é? Você reconhecia os seus torturadores? Não, porque eu só conheço um que me levava para a Polícia Federal depois, para mim, dos bombeiros onde eu estava no Recife, depois que saí do DOI-CODE, que era o Miranda. Esse eu reconheço. Mas ele nunca vi ele durante a tortura. Ele é um policial, ex-policial conhecido no Recife, o Miranda. E conheceria também um outro, que provavelmente um general, que era muito baixo e que uma vez quando eu ia tirar a foto, eles tiraram o capuz, me levaram assim para uma área desse quartel, como se fosse assim uma areazinha aberta para o céu, mais fechada, e aí ele foi para cima de mim, você querendo entregar o Brasil, quase esse cara me estrangula. Eu comecei a achar graça, porque era muito louco, um cara querendo me estrangular, você quer entregar um traidor, quer entregar o Brasil. Eu digo, rapaz, eu não estou querendo exatamente defender o Brasil dos imperialistas, esse cara vem dizer isso. Mas era um louco, e era provavelmente um general, de alta patente, era um cara de certa idade. Você nunca chegou a identificar quem era? Não, nunca cheguei a identificar. E aqui em Fortaleza, você preso também chegou a ser torturado aqui? Não, aqui em Fortaleza nunca. Nunca foi torturado aqui?
O... Você olhando hoje para o passado, Oswaldo, como é que você avalia esses anos de militância na clandestinidade contra a ditadura, a guerrilha do Araguaia, todo esse movimento? Eu acho que foram anos de grande riqueza humana. Foram anos onde a esperança, a liberdade, a alegria, a força de viver eram muito pulsantes. Foram anos muito criativos, eu produzi muito, escrevi muito, eu fiz muita coisa, aprendi demais, vivi intensamente e as pessoas viviam intensamente com muito fervor, né? Ninguém ficava com depressão. Ao contrário, as pessoas eram muito excitadas. Eu estou quase achando que você está dizendo que a democracia faz mal. Não, a democracia, assim, vamos dizer, esse simulacro democrático que existe, que na verdade é uma ditadura do capital, engana e eu acho que as pessoas são anestesiadas, as pessoas não estão muito mais alienadas do que nesse período. Com a abertura dos arquivos da ditadura, você teve acesso a todos os arquivos, ou praticamente todos os arquivos relacionados à época em que você esteve preso, com exceção do que, o que havia no DOI-CODE, é isso? Você se surpreendeu com alguma coisa nos documentos que você recuperou? Mais ou menos, porque realmente o arquivo principal do DOI-CODE, esse não foi aberto. Mas os daqui, do DOPS, da Polícia Federal daqui, eu recebi pela ABIN, em casa. Recebi alguns cartões, alguns comunicados, por exemplo, dos meus diretores da Faculdade de Ciências Sociais, né? Primeiro do Pascoal Barroso. O Pascoal Barroso mandava bilhete para o meu pai, dizendo que eu estava fazendo subversão lá, indo para a aula, dando trabalho a ele, e mandava também para o DOPS. E o Pascoal Barroso, de certa forma, ele era menos insistente, não chamava na hora a polícia, né? Apenas dizia. E ele depois, inclusive, quando eu me tornei um escritor e teatrólogo conhecido, ele escreveu um artigo no jornal chamado O Mágico do Social, elogiando minha obra, tal, como uma forma, porque ele ainda era parente do meu pai, né, da família Barroso. E também bilhetes de João Alfredo Montenegro. Esse não, ele chamava a polícia na hora que eu estava na faculdade. Alguém me avisava, felizmente, né, alguém de lá de dentro, e eu fugia, mas ele chamou várias vezes. Eu tenho cópia de bilhetes dele chamando o DOPS, a polícia, para me prender. Quando você volta do Recife, depois de 9 meses preso, você retoma as suas origens artísticas. O que passava pela sua cabeça nessa época? Mudar o mundo através da arte? Não. Sim. De certa forma, sim. Eu não queria mudar o mundo mais imediatamente, como daquela outra vez, era mudar as pessoas, muito mais do que o mundo, né? Influenciar na mentalidade das pessoas, no pensamento das pessoas, no sentimento, nos afetos das pessoas. Eu pensava mudar as pessoas mais do que o mundo, né? Porque eu achava que só mudando as pessoas é que mudaria o mundo. Então, eu mudei um pouco o enfoque, né? Eu descobri o encantamento do mundo, descobri o maravilhoso, o fantástico. Fui meio brechtiano, mas muito mais artoniano, né? Então eu pensei, a minha atuação ficou diferente. Só que meu amor, minha solidariedade, minha simpatia pelas pessoas, pelos oprimidos continuou. Qual foi a importância que teve o Grita, o grupo independente de teatro amador criado em 73? Foram 20 anos, né? O 73, foram 20 anos, a 73 a 93. Foi de uma importância central. Foi uma grande escola, um grupo de amigos e um grupo de parceiros. Eu, por exemplo, morei com o Zé Carlos Matos, que era o primeiro diretor do Grita. Os primeiros 10 anos do Grita foram dirigidos pelo Zé Carlos Matos. Eu morei na mesma casa com ele e a Olga Paiva, né? E então a gente tinha uma parceria muito estreita. Ele era uma pessoa também de esquerda, do MRP, MR8? MR8, exato, o MR8. E então a gente trocava muito. Eu escrevia as peças para ele, para o Grita, e foi um período também onde essa esperança não tinha se consumido, né? Onde as pessoas eram muito vivas, mais do que no tempo pior da ditadura. E nessa época, quem é que compunha, digamos, a elite cultural da cidade? Bom, a elite cultural da cidade
era ainda um pouco o grupo clã, né? E tinha um pessoal mais novo que estava surgindo, o grupo Siriará, que tinha o Jackson Sampaio, o Ayrton Monte, o Nilton Maciel, o Carlos Emílio, eu, o Rosenberg Cariri, que também foi outro meu parceiro desde esse período, muito próximo, né? Que era o pessoal novo. Mas a elite cultural da cidade ainda era o Grupo Clã, que é um grupo do qual meu pai fazia parte, que eu, inclusive, admiro muitas pessoas desse grupo, pessoas muito cultas, pessoas de uma visão ampla, embora que alguns reacionários, como Denis A. Macedo, né? Mas tinha pessoas como a Luiz Medeiros, que era um cara de esquerda, um poeta extraordinário, né? E então o Grupo Clã ligava todo mundo, mas tinha uma coisa no Grupo Clã que eu sempre que admirei muito. As pessoas eram realmente uma elite cultural, eram pessoas muito cultas e que com muito conhecimento de causa e maduras. Oswaldo, você diz que toda arte é engajada e o artista escolhe a causa para engajar a sua arte. Qual é a sua causa? A minha causa é das pessoas pobres, desprotegidas, oprimidas do modo geral. A minha causa são daqueles dos desvalidos, né? Nesse sentido, eu sou meio São Francisco mesmo, né? Você normalmente tem um discurso meio pessimista em relação ao teatro. Você diz que os atores vivem pedindo dinheiro, pedindo esmola e que o único teatro em que você acredita mesmo é o teatro do Zé Celso Martinez. Essa ainda é a sua opinião hoje sobre o teatro? Você normalmente tem um discurso meio pessimista em relação ao teatro. Você diz que os atores vivem pedindo dinheiro, pedindo esmola e que o único teatro em que você acredita mesmo é o teatro do Zé Celso Martinez. Essa ainda é a sua opinião hoje sobre o teatro? Não, eu acho que, eu digo, a arte não é boa sempre, como o riso não é bom sempre, não é? O teatro, a arte tem um elemento narcisista muito forte, de muita vaidade, muita disputa, muito egocentrismo, que eu não admiro, eu acho meio ruim, né? Mas também a arte tem uma possibilidade grande de ser muito generosa, de ser esse outro lado, né? O lado de mudar as mentalidades, tocar as pessoas, comover as pessoas, fazer as pessoas se tocarem mais dos problemas. E nisso eu acredito. Eu acho o Teatro Zé Celso, por exemplo, muito interessante, porque toca as pessoas como um todo, não é uma coisa só racional, porque o pessoal de esquerda entrou muito no racionalismo brechiniano, né? Meio Boal também, que é muito racional. E eu acho que o Zé Celso toca como um todo, e por isso que eu admiro, né? E conheci o Zé Celso aqui no tempo da ditadura mais difícil, ele fazendo várias peças do Brecht, inclusive, e do Roda Viva, né? Aqui em Fortaleza. Então, o teatro pode ajudar muito as pessoas. Agora, você é um homem basicamente do teatro e diz que prefere o cinema. Isso não é um contrassenso? Porque o cinema é uma arte mais contemporânea. O cinema tem mais capacidade de atingir mais profundamente, de ser difundido e atingir mais profundamente. Você veja hoje, os teatros, as pessoas, os públicos é tão pequeno. O cinema, eu sei que os cinemas hoje são menores, mas as pessoas levam para casa, ficam em casa, não é? Eu acho que o cinema é a arte desse século. É uma arte que tem uma capacidade de impacto e de abrangência maior, de difusão maior do que o teatro. Será também porque o cinema você pode assistir às grandes obras do cinema e no teatro nem sempre? Também, também. O teatro, como a poesia, como o livro, o cinema fixa, né? O teatro, ele evapora. Então você trabalha demais e o resultado é pouco, porque atingia poucas pessoas. Embora as pessoas que você atinja com mais força. Mas o cinema, cada espetáculo é uma nova produção. É muito caro o teatro. O teatro, né? Cada espetáculo é uma nova produção. O teatro é muito caro. É uma arte, eu digo assim, quase, vamos dizer, de luxo, porque o esforço de cada apresentação não compensa os resultados, enquanto no cinema compensa muito mais. Eu participo hoje de teatro de rua, né? Sou do teatro de caretas, né? Sou
orientador de pesquisa e artístico do Teatro de Caretas. E eu vejo, eu sei como é que as pessoas trabalham imensamente e o resultado é muito pequeno. Eu acho que o cinema é uma arte mais de uma sociedade industrial, conseguiria mais. Embora que, eu acho que eu disse isso, que você leu, há um pouco tempo atrás, porque hoje eu vejo que nada substitui esse contato humano, não é? Que o teatro propicia, o cinema não. Como é que foi a sua experiência como gestor cultural? Você foi diretor do Teatro José de Alencar, foi diretor do Teatro da Boca Rica, do MIS, Museu da Imagem do Som. Fui também coordenador de Patrimônio e de Ação Social da Secretaria de Cultura. Como é que foi essa sua experiência como gestor? Algumas foram muito bons. Por exemplo, o período que eu tive do José de Alencar, principalmente o da Violeta, foi extraordinário. A gente pôde fazer tudo que a gente sonhava, não é? No MIS, de certa forma, eu ajudei muito a criar um acervo em relação à cultura popular, que até hoje existe lá, não é? Na Secult foi mais difícil, assim, diretamente na direção da Secult. Eu acho que o que a gente consegue fazer lá dentro é muito pouco, que às vezes é melhor fazer fora, porque você trabalha com mais liberdade, você trabalha com mais alcance, você não fica limitado pela burocracia. Eu acho que existem brechas nessas instituições culturais que você deve ocupar e preencher e tentar fazer alguma coisa de produtivo. Você fez um elogio à Violeta Arraes. O bailarino, o coreógrafo Hugo Bianchi, numa entrevista que nos deu para esse mesmo programa, disse que a Violeta Arraes foi a pior secretária de cultura que o Ceará teve, porque acabou com o corpo de balé do teatro. Porque o problema é que a Violeta desprivatizou o teatro, né? O teatro era privatizado, tinha um dono e tinham vários donos. O Hugo era um dos donos, então por isso que... Quem era o outro dono? O Haroldo Serra, né? Então tinha um no teatro e outro no balé. Então não pode, uma instituição pública não pode ser privatizada, né? A Violeta está certa. Oswaldir, você está vivendo uma nova fase pessoal de produção intelectual, cultural. Qual é o seu interesse, qual é o foco do seu interesse atualmente? Meu interesse atualmente é o planeta. Eu descobri que todos os seres têm a mesessa importância. Eu descobri a importância dos animais. Hoje eu crio 4 cachorros, 4 gatos e um coelho. E estou esperando um filho que vai se chamar Raoni. Então, descobri a cultura indígena, descobri o movimento ecológico. Hoje eu estou passando da luta, vamos dizer, política econômica para a luta pelo planeta. Eu dei esse passo, eu estou dedicado a isso, eu estou estudando isso, eu estou articulando isso, eu estou me dedicando à ação nesse sentido. E você é uma pessoa otimista com relação ao futuro do planeta? Não era para ser não, porque os dados objetivos são muito negativos, mas eu sou otimista na possibilidade de ações. Eu estou vendo de novo se aproximar um momento parecido com o tempo da luta contra a ditadura, em que a gente acredita numa coisa e busca essa coisa, e que as pessoas vão envolvidas e são ganhas para essa causa e as coisas andam. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que essa luta em defesa do planeta está cada vez sendo mais forte, engrossando-se. Por exemplo, já há diferenciações nesse campo de luta mesmo, por exemplo. Eu agora faço parte de um fórum de denúncia do deserto verde, né? Porque já tem os ecologistas neoliberais de elite que defendem a economia verde e já tem a contraposição. Eu estou nessa contraposição hoje. Porque a economia verde nada mais é do que um capitalismo camuflado, né? Você acredita que a Rio+20 mostra que essas decisões para salvar o planeta dependem muito mais das organizações não governamentais do que acordos entre governos, entre governantes? É por isso que eu participei da Cúpula dos Povos, né? Que foi exatamente essa articulação da sociedade civil. Eu acredito que uma mudança no mundo hoje não passa nem pela economia nem pela política. Passa pela uma mudança de mentalidades e passa pela educação espiritual das pessoas. Oswaldir, a elite cearense ainda prefere a Disney ao Cariri? Com certeza, e mais ainda. Hoje prefere mais ainda. Eu tenho a impressão que quando era do tempo do Grupo Clã, a elite cearense era mais cearense. Hoje ela
ficaram assim, eu acho assim, tipo arrivistas, né? É uma pessoa que enriquece muito rapidamente e muito recentemente e que sem cultura nenhuma. Então é uma elite estúpida, não é? Muito estúpida. E que não tem letras nem luzes, não é? Então prefere a Disney. Bom, a gente devia preferir pelo menos Dubai, né? Que era um negócio mais novo, mas ainda está na Disney, infelizmente, é muito atrasada. O que precisa ser educado no Ceará é a elite. Oswaldo, muito obrigado. De nada, um prazer.